Obrigada, Sila. Meu nome é professor Celso Antunes, sou professor dos cursos de Administração e Engenharia Civil do Curitiba, né, campus Milton Viana, e é uma honra, né, ter sido convidado para participar, né, desse evento, né, e porque também é um assunto que, para mim, é bastante motivador, né, e eu pretendo não me delongar mais na apresentação, mas no momento oportuno, aí, na hora da apresentação mesmo, eu dou mais detalhes aí sobre como que eu entrei nesse universo Star Wars. E passo a palavra para os colegas. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Samir Bazzi, sou professor dos cursos de Administração e Contabilidade do Unicuritiba e também coordeno a pós-graduação em Gestão aqui no Unicuritiba. Como vocês podem ver aqui atrás, né, também sou, igual o Celso e o Sérgio, fã do universo Star Wars, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de algumas coisas bem diferentes dentro dessa saga aí. Então, meus colegas, boa tarde para vocês todos. Estou aqui já com meu super canequinha do Darth Vader. E fico muito feliz. Na verdade, estou acompanhado aí de dois mestres, o professor Samir e o professor Celso, que gentilmente compraram essa minha ideia maluca. Por isso que eu gosto desses dois colegas. O pessoal ponta firme, acreditou aí no projeto, e nós hoje vamos brindar vocês, né, com essa trinca, né, que a professora Lucina gentilmente aí nos apresentou, fazendo esses paralelos super bacanas entre a gestão e o universo do Star Wars. Tá bom, meninos? Então, agradeço em especial vocês todos que estão, né, brindando, né, estão gentilmente presentes nesse evento, e vamos tocar a bola para frente, que o tempo é curto e a gente tem bastante coisa para conversar. Obrigado a vocês todos. E, então, eu vou começar a abordar a questão da série O Mandaloriano. E por que eu escolhi o Mandaloriano? Basicamente porque o Mandaloriano é a série mais recente da Disney Plus, que adquiriu os direitos da LucasArts, o Lucasfilmes, né, que vinha trabalhando aí todo esse universo Star Wars aí, desde o início. Né. Eu queria, de antemão, falar para vocês a respeito de como que surgiu a minha entrada nesse universo Star Wars. Então, eram os idos dos anos 1970, quase perto das Guerras Clônicas, para quem conhece aí, né? Então, nessa época, eu com 14 anos, aproximadamente, 14, 15 anos, eu passando aqui de frente ao cinema em Curitiba, eu vi um cartaz que tinha um fundo de espaço, tinha também a questão de naves, animais pré-históricos, heróis com pistolas de laser. Aquilo tudo para mim foi, vamos dizer assim, no bom sentido, devastador, né? Porque foi o que era aquilo, né, dentro de uma mudança radical em termos de tecnologia de cinema, enfim. E daí, na sequência, já me programei, já fui assistir o filme, e vocês imaginem, sair de lá completamente atônito, né, e aquilo marcou de maneira indelével, né, toda a minha trajetória aí, né, de um pouco de nerd, né, um pouco de geek, enfim, né. E então eu passei a acompanhar os capítulos de Star Wars, que a gente chama do universo canônico, né, de Star Wars, até o professor Samir vai abordar esse aspecto. E depois, mais tarde, né, a Lucasfilmes já começou a trabalhar também a questão das animações Star Wars, né, que seria um universo paralelo aí de contando a história de toda a saga de Star Wars, mas aí em termos de animações, não em termos de live action, né, contracenando, né. E então eu vou comentar hoje sobre o Mandaloriano e tentar fazer um paralelo aí com a questão de planejamento, preparo, liderança, espírito empreendedor dentro do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente consegue extrair de toda a saga Star Wars muita informação e também fazer muitos paralelos aí com o que acontece no nosso mundo real.
Bom, como eu falei, o Mandaloriano é uma série atual, já está na 3ª temporada, já foi lançado o primeiro episódio da 3ª temporada. Ela é uma série, como eu falei, chamada live action, com atores reais, né, contracenando. Faz parte do universo Star Wars. A estreia dessa série nos Estados Unidos foi em novembro de 2019. E, já dando para vocês, mas como que surgiu o Mandaloriano? Na verdade, os Mandalorianos são habitantes de um planeta chamado Mandalore, né, que é um planeta que ficava na orla exterior, ali, dentro do universo Star Wars, e inicialmente era um grupo muito fechado, um grupo que, inclusive, não era humanoide, e depois acabaram aceitando, dentro do conceito dos Mandalorianos, outros tipos de personagens que não, ou melhor, outros tipos de raças, né, que não somente animais, enfim, ou então, basicamente, só humanos que eles depois começaram a aceitar. E a série O Mandaloriano saiu depois de 5 anos do episódio O Retorno do Jedi. Ele acontece no episódio 6, que é o Retorno do Jedi, e aconteceu em torno de 5 anos depois, ele se ambienta ali. Dentro dessa época, havia muito conturbado o universo naquele instante. Por quê? Porque a Nova República havia acabado de conquistar, ele venceu o Império, né, e então havia muita desordem nos planetas por conta desse ato de governo, né? Quer dizer, havia um desgoverno até então, até a Nova República conseguir colocar isso tudo aí dentro de uma nova ordem, né? Não vou me estender muito com relação a toda a questão, mas é para vocês entenderem que dentro desse meio surgiram, por exemplo, o Mandaloriano de fato, ele é um caçador de recompensas. Ele surgiu nessa época em busca para sua manutenção, ele passou a buscar algum tipo de trabalho que fosse caçar pessoas procuradas, tanto pela Nova República como por pessoas que contratavam, né, freelancers. E aí começa o primeiro paralelo, na verdade, né? O Mandaloriano, ele passa a ser, dentro do universo profissional, um profissional que trabalha sobre projetos. Ou seja, ele tem um projeto, é dado a ele um projeto, e ele passa em função de uma remuneração, ele passa a atuar aí, tentando resolver, né, a questão, prender, nesse caso, prender a pessoa que está sendo procurada, né, ele prende, leva para quem contratou e ganha por isso. Então, é algo muito similar à questão da consultoria, vamos dizer assim. Então, o Mandaloriano, poderíamos aí ter um grande paralelo com o consultor que, na verdade, trabalha com projetos já previamente estabelecidos. E aí a pergunta é se a gente consegue traçar um paralelo entre os eventos dessa série e os desafios de uma carreira profissional. Eu tentei pensar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês agora. Primeiro, planejamento. Apesar de não haver um planejamento de carreira, vamos falar assim, que a gente pudesse tentar fazer algum tipo de paralelo com o Mandaloriano, o que acontece é que, como ele trabalha por projetos ou por missões, o planejamento dele é feito sobre essas missões. Então, ele entende qual é a missão e já cria dentro da cabeça dele. E aí, baseado em todos esses itens, como autoconhecimento, ou seja, ele conhece suas forças e fraquezas, então ele já vai criando um modelo mental daquele projeto, ele avalia as oportunidades e ameaças em encarar o projeto, em sim ou não, né? Enfim, ele vai definir. Ele já tem o objetivo traçado por meio do próprio projeto ou a missão que ele aceitou. Ele tem uma meta, e dentro da meta ele tem, vamos dizer assim, submetas que ele vai atingir, ou seja, eu preciso ir para um lugar, depois eu preciso ir para outro, depois eu preciso ir para outro, depois eu vou capturar o inimigo, né, ou o procurado. E, no final, sempre
existe uma análise crítica por conta do que deu certo e o que deu errado na missão. E aí, dentro desses pontos aqui, interessante, porque o planejamento geralmente passa por esses itens que estão aqui no slide. Mas o Mandaloriano, por algumas vezes, durante toda a temporada, as 3 temporadas, né, principalmente a primeira e a segunda, por algumas vezes ele foi, praticamente, ele esteve a ponto de morrer. Ou seja, ele não se planejou para certas situações. E colegas dele, amigos, salvaram ele nos momentos mais cruciais. Então, podemos dizer assim que o planejamento dele é muito circunstancial. Ele não garante, vamos dizer assim, o sucesso da missão. Isso no meio profissional evidente que pode ser mortal também. Na maior parte das vezes é mortal no sentido de não conseguir cumprir o que foi tratado com o contratante. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, o preparo do Mandaloriano. A série toda mostra que ele é uma pessoa extremamente preparada. Ele vence os desafios, ele mata os inimigos, ele consegue fazer com que as coisas aconteçam, porque ele conhece o terreno, ele é muito bem treinado, ele é muito bem capacitado dentro do que ele faz, no uso de armas, no uso de todas as armas que ele tem disponíveis. Ele tem uma grande experiência profissional como caçador de recompensas, então isso ajuda muito ele. E ele possui um autocontrole, uma certa calma, vamos dizer assim, né, que fica por trás do capacete dele, e que, dentro de situações bem dramáticas, dá a impressão que ele está impassível. Essa é outra característica, o preparo do profissional, né? Conhecendo o terreno em que vai atuar, sendo muito bem treinado, estando capacitado, tendo grande experiência profissional já acumulada ao longo de muito tempo, e principalmente tendo autocontrole, porque situações dramáticas ou inesperadas vão acontecer. Então, esse é outro paralelo que eu faço. Depois, a liderança, que é o terceiro ponto. A liderança, aí um pequeno spoiler, no episódio 4 da série 1, eles chegam num planeta chamado Sordo, e ali existe uma comunidade que vive quase como os indígenas americanos. E eles têm que enfrentar que seria uma máquina que ficou remanescente do Império, chamado, um tipo de um equipamento chamado TSD, que na verdade eles chamam de uma galinha mecânica. É um equipamento grande que dispara raios, e aquele povo, como vive quase como indígenas, eles não conseguem atuar. Então, o líder, que é o Mandaloriano, ele recruta todo o pessoal, ele treina todo o pessoal, ele faz com que as pessoas aprendam a trabalhar. E isso também tem a ver com uma liderança de um profissional que faz com que sua equipe encare um desafio quase impossível e consiga vencê-lo. No episódio 1 da série 2, né, da segunda temporada, tem o Cobb Vanth, que é também um outro personagem que, nesse caso, está lutando contra o dragão de areia. E também todos unem forças, que seriam o Mandaloriano, o Cobb Vanth, eles se reúnem e conseguem também, da mesma forma, vencer seria esse desafio. Então, são 2 exemplos de liderança que o Mandaloriano assumiu e venceu. Tem muita postura séria, ele tem seus princípios e não muda, né, assim, nesse sentido. É muito firmeza de propósitos, tem atitude, né, ele é imparável e por isso ele é reconhecido por todos na galáxia, vamos dizer assim. Por último, o espírito empreendedor, que ele sempre está buscando novos desafios, como a gente deve estar. Então, inclusive, ele para se manter, ele precisa buscar novos desafios. E ele passa, o grande desafio dele na série foi acompanhar um bebê Yoda, vamos falar assim. Não é bem Yoda, mas ele é um bebê da raça do Yoda. E isso tudo é o que cria os novos desafios, não só enfrentar novos desafios, como saber conduzir o bebê Yoda, que seria, no caso, aí, talvez um treininho, né? Uma coisa assim, vamos dizer. Seria o que eu poderia comparar com algo real. Os desafios que ele aceita são compatíveis com a expertise dele. Então, esse é um ponto bastante positivo aí do Mandaloriano. Se ele sabe que não pode ir, ele realmente ele busca outra estratégia para conseguir ir. Enfrenta o desconhecido a todo tempo. A gente, no meio profissional, vai enfrentar o desconhecido. Isso sempre acontece. Às vezes, você entra num ambiente conhecido, mas surgem coisas que você não esperava. Então, esse é o desconhecido.
demonstrando muita firmeza e fidelidade aos princípios, aos conhecimentos, um reconhecimento com relação ao que ele sabe, aos que os outros sabem, isso também aparece muito na série, né? O respeito que ele tem pelas pessoas que são afeitas a ele, e a satisfação pessoal de conseguir vencer os desafios. Então, dentro desse campo espírito empreendedor, né, nós podemos traçar em muitos paralelos do Mandaloriano. Como considerações finais, é evidente que o assunto é bastante vasto, então a gente poder abordar isso em pouco tempo aí, né, nós temos que ser bem objetivos. Mas é uma série que eu recomendo, é interessante nós observarmos não só esses aspectos ligados à profissão dele, que é caçador de recompensas, mas, de certa forma, também a gente buscar todos os aspectos psicológicos do personagem e de todos os que contracenam com ele. Né? Então, eu diria que dá sim para a gente fazer muita comparação. A gente pode pensar que na vida profissional as coisas vão acontecendo muitas vezes, mesmo com todo o planejamento que você faça, todas as oportunidades vão aparecendo às vezes de lugares que você menos espera. Mas você sendo muito bem treinado, capacitado, confiante, né, e você consegue vencer os desafios, eu acho que isso que a série O Mandaloriano, ela acaba mostrando para a gente, né, dando muito mais autoconfiança. Então, era basicamente esse meu recado, né? Espero que tenha contribuído com vocês, né? E ficamos aí à disposição aí mais para o final da apresentação. Muito obrigado. Bom, vou eu agora, então. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou falar um pouco com vocês sobre algumas práticas de gestão estratégica, mas tendo como base o que a gente chama de universo canônico. O universo canônico é aquilo que envolve o que normalmente todo mundo conhece de Star Wars, não o chamado universo estendido, que o universo estendido aí a gente tem uma enormidade de outras séries, algumas em live action, outras em desenhos mesmo, já tem algumas disponíveis na Disney Plus, né? Então, dentro desse universo canônico, quando a gente fala do Star Wars, quer você seja um fã apaixonado pela saga, igual nós três aqui, ou usando agora uma linguagem bem de fã de Star Wars, os fãs de Star Wars chamam aqueles que não gostam de espectadores laterais relativamente desinteressados. Ou seja, aquela pessoa que passa por Star Wars e não se atém a essa enormidade de coisas, a esse universo realmente que existe dentro da saga Star Wars. E eu me aprofundei um pouco dentro de algumas lições estratégicas que são extremamente valiosas e que a gente consegue obter em praticamente tudo o que existe dentro de Star Wars. Sejam nos livros, sejam nos desenhos, nas séries e até nos filmes. Então, dentro dessa perspectiva do universo canônico, eu quero passar aqui com vocês alguns pensamentos estratégicos empresariais. São 4 os principais, né? Poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas o principal grande pensamento estratégico é a criatividade. Então, George Lucas, quando ele escolheu nada mais, nada menos que retratar uma galáxia inteira, né? Um universo, todas as suas galáxias dentro de um cenário praticamente ilimitado. O cara criou uma infinidade de alienígenas, droides robóticos, monstros humanoides de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes, formas e cores. E a gente poderia considerar isso como uma metáfora de uma possibilidade estratégica baseada na própria criatividade. Para mim, isso é como se fosse um insight de encorajamento para as empresas, e por que não dizer para cada um de nós mesmos, né? Para alcançar as estrelas, ser ousado destemidamente, ser inventivo, buscar aí algumas
ações externas que normalmente as empresas têm medo de tomar ou que desconhecem, né? Usar efetivamente a criatividade, a imaginação, para poder fazer algumas coisas diferentes. Ou alguma vez na vida você viu um monstro cabeludo, como é o Chewbacca, ou aqueles bichinhos fofos, o mestre Yoda ou o bebê Yoda agora no Mandalorian, ou algo mais viscoso, mais nojento, como o Jabba the Hutt, ou feia, efetivamente, como o Ponda Baba. Então, é uma criatividade imensa, aonde você simplesmente sai do tradicional. Um outro aspecto muito importante em relação à estratégia dentro do Star Wars é a mentoria. Então, esse insight que eu tirei, ele começa ali, ele é revelado dentro do caminho Jedi. Os jovens padawans, eles se submetem a um longo aprendizado antes deles efetivamente encontrarem a força na sua plenitude e se transformarem num mítico cavaleiro Jedi. Então, em outras palavras, eles não podem, ou pelo menos não se espera que eles façam, seguir sozinhos. Eles sempre têm uma orientação, sempre têm um treinamento, sempre têm uma supervisão de um mestre Jedi mais velho e mais experiente. Aí entra a mentoria, né, que é a parte da jornada do crescimento. E, ao longo dos filmes, a gente consegue perceber claramente o Luke Skywalker, primeiro sendo treinado pelo Obi-Wan Kenobi, daí depois treinado pelo mestre Jedi. E isso eu consigo entender que, tanto empresas como nós, ninguém aprende sozinho. Tá? Nós não somos capazes de absorver a sabedoria individualmente. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de apoio dentro da empresa para que a gente possa trilhar novos caminhos. Um outro insight estratégico que a gente pode tirar de Star Wars é a intuição. A intuição fica muito bem clara nos Cavaleiros Jedi, né? Eles têm aquele contato com a força, eles são intimados praticamente a confiar nos seus sentimentos e nas suas intuições. Em alguns casos, a gente consegue perceber que isso vai além da racionalidade. O treinamento é como se eles criassem um espaço só deles para receber, sentir, praticar a atuação da força. E tem uma cena clássica onde o Yoda está treinando o Luke lá nos pântanos de Dagobah, que ele diz para o Luke o seguinte: você deve desaprender o que você aprendeu. É aí que o Luke realmente se transforma efetivamente no mestre Jedi, que parte para o ataque logo depois da Estrela da Morte, e tudo aquilo foi bem sucedido. E aquela cena dele atacando a Estrela da Morte ali, que ele empurra o visor do capacete, ele se inclina na direção do poder da força, ele é guiado pela intuição, ele consegue disparar um tiro vencedor. Então, muitas vezes, as empresas elas deixam a intuição de lado, elas não conseguem ser intuitivas, elas vão lá no by the book, seguem um livro e nada do que está fora do livro pode ser feito. E um quarto insight é a interconectividade. Os Jedi, eles têm a força e eles aproveitam a força de uma forma correta para alcançar o sucesso, seja o sucesso pessoal ou o sucesso da equipe como um todo. E o objetivo de um mestre Jedi também é sempre contribuir para um bem maior e para o crescimento de todos. E esse é um tema quase que comum na saga Star Wars. E os padawans, né, os Jedi em treinamento, eles sempre são instigados a se interconectar com alguma coisa. Eles aprendem a colocar de lado qualquer ambição própria, qualquer glória pessoal. Eles têm que descobrir, alinhar e trabalhar com alguém o desenvolvimento da força. E isso,
o Yoda deixa bem claro quando ele está treinando lá o Luke e quando surge o pai, o Anakin, que falhou em compreender isso tudo, depois o Anakin vem se transformar no Darth Vader, o professor Sérgio vai falar um pouco sobre ele depois, as empresas não conseguem se interconectar. Muitas empresas elas deixam essa interconectividade de lado e atuam praticamente sozinhas. E dentro dessa perspectiva de estratégia, essas 4 perspectivas em mente, eu quero falar rapidamente sobre algumas frases que entram perfeitamente dentro desta perspectiva estratégica da análise de Star Wars. Uma é uma das frases mais clássicas que foi dita pelo mestre Yoda, né? Faça ou não, não há tentativa. Desculpa. Então, esse conselho imortal, o mestre Yoda ele deu para o Luke Skywalker lá em Dagobah, né? Ele serve como uma direta intenção de tentar realizar uma tarefa difícil em vez de simplesmente realizar. E a dúvida é que muitas empresas deixam isso de lado e se recusam a dar esse primeiro passo. Uma frase do Han Solo: nunca me diga as possibilidades. Então, essa frase Han Solo disse nas inúmeras discussões que ele sempre teve com o C-3PO. Então, ele diz que a possibilidade de navegar no sucesso é como navegar num campo de asteroides. E as empresas realmente navegam dentro de um campo de asteroides. Se elas não definirem claramente a sua estratégia, alguma coisa vai dar errado. E as que definem muito bem as suas estratégias, elas podem vir a ter uma recompensa no futuro. Obi-Wan Kenobi, na minha experiência, não existe sorte. Então, essa frase ele disse para o Luke, enquanto o Luke estava aprendendo a usar o sabre de luz, e ele não se esforçava muito nos seus treinamentos, e veio o Obi-Wan Kenobi e começa a cobrar um pouco mais. E as empresas, elas acreditam que as realizações, algumas empresas, que as realizações acontecem por acaso. Porque se ela já chegou até ali, é porque ela tem sorte. E a sorte não existe. Você tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar cada vez mais. Uma frase do Anakin que eu gosto muito: às vezes devemos abandonar nosso orgulho e fazer o que nos é pedido. Então, durante as guerras clônicas, isso também é retratado no filme, lá no Ataque dos Clones, a senadora Padmé, que é a mãe do Anakin, ela é convidada para se esconder para a segurança dela. E o Anakin Skywalker é designado, então, para fazer a proteção dela, e em uma das falas do filme ele acaba falando isso. Então, se a empresa efetivamente não escolher o seu jeito, escolher a sua estrada, ela vai ter muitas portas fechadas no caminho. Talvez poucos saibam o nome desse personagem, né? É o Qui-Gon Jinn. Uma frase que ele disse: há sempre um peixe maior. Então, essa frase aqui é muito engraçada, porque ele está num navio subaquático que vai ser devorado por um peixe gigante. E ele pega junto, ele intervém em todo o processo e eles vêm com essa pérola: há sempre um peixe maior. Isso, lógico, tem um significado figurativo, mas para uma empresa, não importa o quão longe ela já foi, sempre vai ter alguém maior, sempre vai ter alguém mais poderoso, e a empresa tem que estar preparada para isso. Na morte do Yoda, ele diz uma frase bem interessante para o Luke: passe adiante o que você aprendeu. Essa foi uma das últimas palavras do Yoda em vida, né, nos tempos que eles passaram juntos. Então, ele exorta ali o Luke Skywalker a ir diante, a comunicar para todos o conhecimento que ele aprendeu. E, trazendo para o dia a dia das empresas, é uma pena que muitos empresários acabam perdendo de vista a real importância
de se aprender. Muitos são extremamente egoístas, se concentram no ganho próprio e deixam de lado o conhecimento, o compartilhamento e a generosidade. Isso pode ser aí uma chave de fracasso para as empresas. Uma outra frase do Qigong: a capacidade de falar não o torna inteligente. Numa das várias discussões que ele tinha com o Jar Jar Binks, né, eles quase foram mortos porque o Jar Jar não ficava quieto. Então, isso é extremamente muito importante, né? Seja qualquer setor da empresa, ela tem que saber identificar o que estão falando dela e o que ela fala para o mercado. Uma frase que foi dita pela mãe do Anakin Skywalker para ele, quando ele era criança: você não pode parar de mudar mais do que pode impedir o pôr do sol. Então, o que isso quer dizer? As mudanças sempre vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que descobrir como mudar. E isso não é necessariamente ruim, porque a mudança ela é inevitável. E as empresas precisam entender e usar a mudança a seu favor. Uma outra frase do Obi-Wan Kenobi, jovem, né, num duelo com Darth Vader, ele disse essa frase: derrube-me e me tornarei mais poderoso do que você pode imaginar. Então, nessa situação, o Obi-Wan está totalmente ciente do que está acontecendo. Às vezes, as empresas não têm isso em mente ou nem pensam numa análise real do ambiente. Para isso, ela tem que se esforçar, tem que passar a ser um pouco mais otimista, um pouco mais positivista e entender que as coisas não duram para sempre. Uma frase dita pelo Yoda para o Anakin: o medo é o caminho para o lado negro. Isso aconteceu ali quando o menino foi levado no Conselho Jedi e ele recebe esse aviso aí que é memorável, né? Porque o Yoda, nesse momento, ele sente medo do medo que o Anakin está sentindo naquele momento. E trazendo para o mundo empresarial, dentro da visão de estratégia, uma empresa não deve deixar que o medo governe as suas decisões de negócio. Uma frase do Luke Skywalker: respire, só respire, olhe à sua volta. O que você vê? Muitas vezes a gente se sente perdido, a gente enfrenta momentos de incerteza, a gente age por instinto ao invés de ter um plano verdadeiro. Então, essa frase foi dita aí no último Mestre Jedi, ele mostra quando a gente está confuso, a gente tem que tomar uma decisão importante e não sabe o que fazer. Então, nada melhor do que parar, respirar, pensar novamente e chegar a uma conclusão. E, por fim, uma última frase também do Luke Skywalker: as coisas não vão sair do jeito que você pensa. Então, qualquer empresário deve ter isso em mente. Não é uma questão de futurologismo, mas é a realidade, que a gente não pode antecipar os fatos. Talvez a gente imagina que ser empreendedor ou o empreendedorismo vai significar liberdade, você vai ter horários livres, você vai ser seu próprio patrão. Não, é um erro. O empreendedorismo significa sacrificar, e sacrificar muito, trabalhar o dobro, dedicar seu tempo para tornar sua paixão efetivamente uma realidade. Pode, para alguns, parecer um futuro sombrio, mas essa frase, as coisas não vão sair do jeito que você pensa, tem que ser a base do planejamento estratégico para uma empresa. Era isso que eu queria comentar, então, com vocês, pessoal. Como o professor Celso disse, o universo Star Wars é imenso. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando sobre isso, mas agora eu quero convidar o professor Sérgio, que ele vai falar aqui com vocês, então, um pouco sobre Darth Vader. Vamos lá, Sérgio. Acho que agora vai. Boa tarde para vocês todos. É um prazer imenso aí estar
ao lado desses dois mestres maravilhosos, professor Samir, né, professor Celso, que gentilmente aí aceitaram esse desafio, essa minha ideia maluca de unir aí duas temáticas que particularmente nos fascinam, que é a gestão e juntamente o universo do Star Wars. Eu tenho agora a difícil missão de tentar aí me ombrear esses dois grandes homens. Vou tentar aí nas minhas limitações, vou tentar aí, logicamente, ser bastante sucinto, conversar no máximo aí uns 10, quem sabe 15 minutinhos com vocês, para que no final os colegas que queiram aí perguntar alguma coisa para nós, né, por gentileza aí o façam, tá bom? Eu vou abrir agora a minha tela aqui para vocês. Vamos ver se a gente já consegue iniciar a minha apresentação. Já coloquei aqui no modo exibição. Então tá aí, meus amigos. Então, eu acabei escolhendo uma temática aos meus olhos, ao mesmo tempo, né, promissora, desafiadora, mas ao mesmo tempo complexa, que é tentar entender um pouquinho mais acerca dessa figura do Darth Vader, né, tão emblemática. Eu, por exemplo, estou com a minha caneca do Darth Vader, o bonequinho do Darth Vader, tenho uma coleção imensa aqui em casa. Eu só não estou com a minha camiseta do Darth Vader, porque muito embora eu more sozinho, eu consigo me perder aqui na minha própria casa. E eu acabei não encontrando na minha bagunça, no meu mundo randômico aqui. Então, o que nós vamos tentar fazer, né? Já que o Star Wars é um universo bastante aí, como o professor Samir, o professor Celso gentilmente nos brindaram, complexo, eu fiz um recorte, só trabalhar o Darth Vader, só, né? E tentar já fazer um recorte, né, para a nossa área do mundo da gestão, trabalhando dois aspectos que são muito relevantes, o aspecto das soft skills e depois os impactos disso nos processos de liderança, tá bom? Então, para a gente poder dar início à nossa conversa, então, eu queria destacar para os colegas, ó, como o tempo é curtinho, eu espero que depois vocês, gentilmente, aí me adicionem, vou deixar depois meus demais contatos no final, aí está o meu LinkedIn, né, para aqueles que não foram meus alunos, já que eu trabalho aí em alguns cursos do Curitiba, eu brinco, eu sou politeísta na nossa casa, trabalho no design, na administração, publicidade, no marketing, quem sabe ano que vem eu volto lá para o direito, tanto minha formação original é no direito, então ficarei muito feliz aí com o contato de vocês. Então, eu coloquei para início, né? Então, a pergunta, né? Por que falar do Darth Vader, né? De um universo tão rico, por que não falar do Luke Skywalker, né? Do Han Solo, da Princesa Leia, do Chewbacca, do Mestre Yoda, né? Personagens assim emblemáticos, né? Nós temos aí aos montes, né? Então, por que eu acabei escolhendo a figura do Darth Vader? Um primeiro ponto bacana a gente destacar, em especial na trilogia lá original, por assim dizer, da própria continuação, ele é o grande protagonista da história. É bom a gente lembrar disso. Ele é o escolhido, queridos. Né? Então, nós vamos falar depois da própria jornada do herói. Então, ao contrário de que muitas pessoas que acreditam que é o Luke Skywalker o protagonista, não. O grande protagonista e a personagem dos meus olhos, uma das mais ricas que você pode tecer diversas interpretações, é justamente a figura do Darth Vader e principalmente essa transição entre Anakin para o Darth Vader. Né? Então, para a gente poder entender um pouquinho, não é, acerca dele, basta nós lembrarmos que talvez a pessoa nunca assistiu um filme do Star Wars, nunca viu um desenho do Star Wars, mas ele bate o olho em qualquer produto licenciado lá do Star Wars e vê o Darth Vader, ele sabe reconhecer. Né? Tamanha é o apreço a esse vilão. Né? Eu estava agora, né, no momento de montar a apresentação, agora, entre ontem e hoje, vendo algumas reportagens na internet, eu fui ter uma votação há 2 anos atrás dos heróis mais emblemáticos da história do cinema, e o primeiro foi o Darth Vader. Eu acho que mais do que merecido esse título, né? Então, graças justamente a essa densidade dessa personagem. Então, como eu coloquei para os colegas, ele é uma personagem complexa, porque não dá para você automaticamente assim classificá-lo dentro daquela dicotomia se ele é bom ou se ele é ruim. Ele se equivale, guardadas as devidas proporções, na minha humilde leitura, às personagens de muitos dos romances russos. Né? Se alguém gosta de Dostoiévski, Tolstói e outros autores que trabalham essa densidade das personagens, isso acontece também no caso dele. Ele é bom, ele é mau, ele agiu certo, ele agiu errado. A gente vai tentar
aos pouquinhos tentar discutir isso, mas ele não é um personagem raso, muito pelo contrário, né? Ele é um personagem que demanda uma análise bastante minuciosa para você tentar entrar na alma tanto do Anakin quanto depois da figura do Darth Vader, né? Então, primeiro ponto importante da história que vai de certa maneira pavimentar a discussão em cima da liderança é a ideia da queda. Para nós que pertencemos à tradição judaico-cristã, é interessante destacar dois aspectos, porque a queda é um elemento muito importante dentro da nossa cultura, né? Se você for analisar toda a tradição judaico-cristã, desde a própria figura do homem, que nós que caímos em tentação, todo mundo deve lembrar lá do mito de Adão e Eva, passando pela própria, né, o mito do Lúcifer, né, que era bacana a gente lembrar para quem, né, gosta de estudar o Torá, ou gosta da própria mitologia, né, judaico-cristã, é bacana você lembrar, o Lúcifer era o preferido, e ele caiu. E eu guardo uma analogia com o Anakin, depois com o Darth Vader, porque ele era o escolhido, queridos. Ele tinha tudo para recobrar o equilíbrio da força. E ele literalmente caiu em tentação, né? E qual que foi a tentação do Anakin barra Darth Vader? Ele não soube trabalhar as emoções, né? Como o professor, né, Celso e o professor Samir colocaram, né? Tanto os Mandalorianos quanto os Jedi, eles têm um código de honra muito forte, muito importante. E no caso dos Jedi, um dos princípios que norteia a jornada do Jedi é esse: você não pode se apaixonar, até porque as paixões turvam o olhar do Cavaleiro Jedi, né? Depois do Mestre Jedi. E o Anakin, como vocês sabem, caiu em tentação. Ele se apaixonou lá pela Padmé, e essa relação com a Padmé surgiu como um instrumento para que, né, o futuro imperador, né, o Palpatine, manipulasse ele, tornasse ele um joguete, né, como fez com o Conde Dooku, lá dos seus interesses, né? Então, quando você fala dessa jornada do herói, qual que é um dos grandes outros méritos da série? O George Lucas, é bacana a gente fazer um parênteses, falar um pouquinho dele. Ele era um indivíduo extremamente culto, ele conhecia muito de mitologia, tanto que muito daquilo que aparece na série, se a gente for analisar, série que eu falo como um todo, né, tanto a canônica depois quanto a expandida, tem um pezinho muito grande, para não falar grande, na mitologia, a nossa mitologia ocidental. Então, o que eu daria de dica, já que o tempo é curtinho, né, para aqueles que estão aí nos assistindo, quem puder depois, leia acerca da jornada do herói do Campbell, né, que é um autor que trabalha isso, né, isso também aparece na própria Cabala, e é interessante porque a jornada do herói, e você vê isso claramente na figura do Anakin e depois Darth Vader, segue exatamente esse processo que ele descreve aqui. Isso acontece com vários outros heróis da cultura pop. Você pega o Harry Potter, queridos, ele segue, guardadas as devidas proporções, o mesmo processo. Você pega o Senhor dos Anéis, você pega o Frodo, o mesmo processo. Não é? Então, é engraçado porque ele vai sofrendo rupturas. Veja aqui o encontro com o mentor, a ideia do Obi-Wan, que vai, de alguma maneira, tentar aproximar ele de uma jornada. E é interessante porque é algo que os gregos já falavam no passado, e aparece isso muito no Star Wars, é que o teu destino já está um tanto quanto traçado. E é interessante porque mesmo quando você tenta fugir do seu destino, esse processo de fuga, na verdade, deveria acontecer para que aquele destino, de fato, de uma maneira, acabasse acontecendo. Tanto que, para quem viu Star Wars, é justamente pelo fato do Anakin, depois Darth Vader, ter caído, né, ter se tornado um Sith, né, abandonado, não é, o clã Jedi, é que ele conseguiu, ao final, depois matar o imperador lá, o Palpatine, matar em termos, né? Naquele momento, nós, ingenuamente, imaginamos que ele tinha matado o imperador, a gente sabe que depois o imperador não tinha morrido, né? Mas é interessante porque teve que acontecer tudo isso para que a saga, né, o processo do herói, de fato se concretizasse. Então, quem puder ler o Campbell, leia, que é uma leitura aí bem interessante para vocês que estão aí nos assistindo. Segundo apontamento, né? Veja que aqui está a trajetória do Anakin. Veja, o medo, a raiva, o ódio, e depois é muito bacana você destacar, porque o herói Darth Vader, ou vilão Darth Vader, é uma pessoa amargurada, né? Ele passa boa parte do tempo dele lá em Mustafar, onde ele tem lá o castelo dele, né? De alguma maneira tentando digerir aquelas lembranças
e você veja que é o processo de digestão, de tentar digerir, porque no fundo ele não consegue, gera mais ódio nele, e esse ódio, no final das contas, acaba sendo benéfico para ele, até porque reforça, fortalece lá o poder do City, né, que ele tinha, né? Então é bacana a gente imaginar que ele é um sujeito amargurado, se você for ver. Ele vive com um processo que a psicanálise chama, ele não consegue fazer o closure, ele não consegue fazer o fechamento, porque pelo menos na minha humilde leitura, ele fica o tempo todo tentando entender aonde que ele errou. E como ele não consegue chegar a uma conclusão acerca disso, isso gera mais ódio, e daí ele vive nessa espiral constante de sofrimento. E daí outro apontamento importante é que você vê que ele vai, aos pouquinhos, se desviando do caminho que você esperava de um Jedi, e ele vai, aos pouquinhos, aflorando esse lado negro. E você percebe, por exemplo, no combate dele contra o Conde Dokkan. Né? Você vê que no final o Conde Dokkan já está assim, as duas mãos, está desarmado, e mesmo assim o Anakin vai lá e decepa o Conde Dokkan. Né? Você vê isso na cena também, lá em Tatooine, né? Quando o povo da areia matou lá a mãe dele, e ele vai lá e mata todo mundo, né? De maneira bastante fria, de maneira bastante cruel. O próprio Yoda sente, né, um desarranjo na força. Mas o momento que eu acho um deles, né, que Darth Vader é primado por momentos de ódio, né, é quando depois ele já, por assim dizer, convertido ao lado negro, ele volta ao Templo Jedi, não sei se vocês lembram dessa cena lá em Coruscant, e ele mata literalmente todo mundo que ele consegue, né? Ele mata as crianças, ele mata os frágeis, ele não tem assim nenhum tipo de discernimento com relação a isso. Então, o que você vai percebendo é que esse ódio ele vai aflorando dentro dele, prova de que ele não sabia trabalhar as emoções, mesmo sendo escolhido, ele não conseguia fazer isso, né? E já para me aproximar das considerações aqui que realmente são vinculadas ao meu tema, desculpa, o tempo curtinho, eu tenho que dar uma acelerada aqui, né? Você também percebe isso na batalha, né? Ele volta na batalha de Mustafar, estou dando uma dica no tempo para não perder, desde que aí sim, né, o momento do ódio, né? Ele perdeu a batalha, né, para o Obi-Wan, porque ele não soube trabalhar as emoções, né? O Obi-Wan não queria duelar com ele, você percebe claramente isso, mas ele insistiu nisso, e o Obi-Wan usou o ódio dele contra ele, né? E daí, se a gente for pensar também dentro da própria mitologia, veja que a série ela está permeada por uma série de questões edipianas. Para quem já estudou mitologia, depois fica uma dica para vocês: o que é o Édipo? É uma relação de amor e de ódio que nós, homens, temos com o nosso genitor, no caso, com o nosso pai. E é interessante que na série, bem como acontece na nossa vida real, quem estuda isso, logicamente, é o Freud, o pai não precisa ser o pai biológico, ele pode ser o pai simbólico. Então, guardem essa informação. Quando eu for falar da questão do chefe, isso se faz muito presente. Né? Quer dizer, é uma relação de amor e ódio, porque o pai é aquele que, ao mesmo tempo que oprime, protege. Mas você sabe que, em alguns casos, você só vai conseguir, de fato, sucesso na tua vida, na tua carreira, se você literalmente, abre aspas, matar o teu pai simbólico. Isso fica muito mais claro, inclusive, da própria cultura dos Siths do que na cultura dos Jedi. Mas isso aparece ao longo de toda a série. Né? E você, quando vai estudar esses modelos de liderança, só para a gente já nos aproximarmos dos finalmente, senão não vai dar tempo, o que acontece, queridos? Nós geralmente aprendemos na faculdade, e eu que até no passado dava as matérias lá de gestão de recursos humanos, gestão estratégica de pessoas, a seguinte dualidade. Ah, professor, o chefe é aquele que manda, é o autoritário, e o líder é aquela pessoa inspiradora, que trabalha modelos colaborativos. Eu procuro com os meus alunos, em especial, trabalhar uma leitura um pouquinho diferente, queridos. Como assim? O líder, para mim, queridos, é o chefe, vou começar com o mais fácil, é o cargo. Líder é postura. Então, toda empresa, salvo exceções muito honrosas, ela vai ter uma série de estruturas hierárquicas. Então, você vai ter chefes, né? Alguém que manda e alguém que está numa posição subordinada. Né? O que é importante para que uma empresa de fato prospere? Que alguém que esteja em um cargo de chefia, ou seja, numa posição de comando, tome para si uma postura de liderança. E é bacana para nessa discussão a gente se basear num autor que eu gosto bastante, um autor da ciência política, que é o Nicolau Maquiavel, e ele fala para a gente algo que é super útil, e essa é a minha
por assim dizer, consideração final já da nossa conversa, né? Ele fala de 3 grandes modelos de liderança barra tirania, até porque, para ele, isso é uma relação muito próxima entre a liderança e a tirania. E o que o Maquiavel nos ensina? Que, no fundo, nós temos 3 tipos de líder dentro da questão postural que eu estava ensinando para vocês. Ele fala do príncipe, mas para nós, as empresas, seria a figura do gestor. Geralmente você pensa só em 2. A gente vê aquelas frases, né, até em letreiro de caminhão, que eu digo, entre ser amado e ser temido, seja temido. Só que as pessoas esquecem. Se vocês lerem um dia, de fato, o Maquiavel, o que ele fala? Ele fala de 3 modelos do líder odiado, o amado e o temido. O que é o odiado? É aquele que você nunca consegue agradar na sua plenitude. É aquele que quebra a relação de segurança. Ele pede um relatório de 5 páginas para vocês, você faz 6, mas nunca está bom. Ele fala, se você realmente tivesse a fim de ficar nessa empresa, você fazia um relatório de 7 páginas, de 8 páginas. O líder amado é aquele que fica o tempo todo quebrando o galho para o colaborador. E ele só dá certo enquanto a empresa, ou lá, no caso do Maquiavel, o reino, está numa situação de tranquilidade. Salvo esse tipo de situação, o que acaba acontecendo? No primeiro momento de dificuldade, que ele tiver que cobrar o colaborador não vai dar a resposta que você espera. Então, no fundo, o Darth Vader, queridos, essa é uma defesa que depois vocês pensassem, ele não é o odiado, ele é o temido. O que é o temor para o Maquiavel? Temor é simplesmente você cumprir aquilo que você estipulou com o teu colaborador. O Darth Vader tem muito disso. Se você faz exatamente aquilo que ele pede, ele vai te tratar da maneira que ele considera, não é justa, talvez não seja mais afetuosa, mas ele vai deixar você vivo. O que o Darth Vader não aceita é a falha. Por isso que ele é temido. O temor garante dentro de uma organização, não que você tem que incorporar o Darth Vader, antes que alguém ache que eu estou tão radical a esse ponto, mas é a questão de cumprir aquilo que você combinou com o teu colaborador. A missão é essa. Você cumpriu a missão? Ótimo, te parabenizo, você continua vivo. Se não cumpriu a missão, desculpa, você vai sofrer algum tipo de sanção. Não é assim que você ganha o respeito das pessoas. E, por fim, só para a gente poder bater o martelo em definitivo, me lembre que tem essa dualidade entre as hard skills, que são as habilidades técnicas. Então, vamos lembrar que o Darth Vader barra Anakin, ele era um excelente comandante. Você viu isso, ele conseguia entusiasmar as suas tropas, né, no cenário de batalha, tanto nos planetas quanto no espaço. Ele também era um excelente piloto. Bom, a gente também lembrar desse detalhezinho técnico. Qual que era o calcanhar de Aquiles do nosso amigo Anakin barra Darth Vader? É nas soft skills, queridos. Ele, infelizmente, não conseguia controlar suas emoções, seja o amor, seja o ódio. Né? Isso que acabou culminando com a sua derrocada. Ou seja, o que faltava realmente para o Anakin barra Darth Vader não eram as hard skills, eram as soft skills, principalmente aquilo que o Daniel Goleman fala para a gente, que é a inteligência emocional. E para poder concluir aqui a nossa conversa, recado para vocês, né? Então, tenham resiliência, a resiliência é extremamente importante na vida do gestor, principalmente do líder, e o grande recadinho para vocês é o seguinte: aprender a controlar as emoções é essencial na vida de um gestor. Se você, infelizmente, não consegue controlar as emoções, não consegue trabalhar as demais soft skills, dificilmente você vai conseguir aí lograr êxito nas suas organizações. Samir, Celso, ou alguém que, porventura, queira fazer algum comentário, nós temos, né, 4 minutinhos. Ó, como é que swing lá para o Celso. É um TIE Fighter, né? Ah, não, é isso. Não, TIE Fighter. Como é que você swing? falou do Dart? Ele até fecha asinho. Aí, ó. Eu gostaria de comentar, né, a questão que a gente falou em planejamento, né? Então, o que é muito patente em Star Wars, o planejamento, seguramente ele é importante em qualquer atividade humana, né? Mas se nós formos pensar em termos de planejamento, nos parece que o Império, por exemplo, por ser mais estruturado hierarquicamente, tem muitos recursos, né, em termos de armamento, em termos de efetivo, né? E essa hierarquia extremamente hierarquizada, né, poderíamos parecer que
não seria derrotado jamais. Mas o que faltava para o Império, sobrava para os rebeldes, né, é a obstinação, é a necessidade, né, é a vontade de vencer. Então, esse é outro recado, vamos dizer assim, né, que a gente consegue captar da franquia Star Wars, né, que não basta você ter todos os recursos, né, ter toda vamos dizer assim, o controle, se você não tiver a vontade, se você não tiver querendo mudar o mundo, né? E isso os rebeldes tinham, né? E tanto que culminou com a vitória deles, né? A retomada, né? Construção da nova república. Então eu queria deixar basicamente aí essa observação. Isso fica bem claro na aliança, né, Celso? Que mais bagunçado impossível, e pela união deles eles conseguem efetivamente. E isso também fica legal no Mandalorian, né? Um grupo totalmente distinto, que você não imagina que eles vão se juntar. Na último episódio da primeira temporada, eles todos presos ali dentro daquele bar, e aquele monte de Stormtrooper, e vem o Lorde Negro, né? Então você acha, dali eles não saem, eles conseguem sair. Não, é correto. Acho que esse é o ponto, né? A união faz a força, e isso aparece, muitas vezes, essa frase aparece muito em Star Wars. Né? Então, fica um recado para o pessoal que está assistindo, que realmente, né, isso é tão válido, né, como nunca, né? Então, principalmente na conjuntura atual, né, que nós estamos vivendo aí. E eu agradeço aí a oportunidade, né, de poder estar conversando com vocês, passando um pouquinho aí da nossa experiência, fazendo esse paralelo, comungando com os colegas também, né, o professor Samir, o professor Sérgio, né, que também são aficionados em Star Wars, né, e dar um recado para quem está nos ouvindo aí, né, ou assistindo, que procurem conhecer mais da saga Star Wars, que além de ser basicamente uma ficção, vamos falar assim, né, ela é bastante atual, ela é bastante, o contexto dela é muito atual, então a gente pode tirar muitos ensinamentos dela. Muito obrigado aí pela audiência. Então, meus gente, amigos, obrigado. Até a próxima oportunidade. Um tchau para vocês todos, já que são 1:07. Então, a nossa proposta mais para frente, ó, a Rúbia mostrando lá os bonequinhos dela também. Parabéns aí pelos colegas, pelo excelente trabalho. E a nossa ideia no que vem, quem sabe, é manter esse projeto. Tá bom, queridos? Obrigado pela gentileza de vocês todos. Obrigado, Samir, mais uma vez. Obrigado, Celso. E que a força esteja com todos nós. Uma boa noite, queridos. Obrigado. Como deve ser.